Seguimos com economia aqui no nosso plantão especial. Brown, a semana abre com um alento após dias em que as notícias, principalmente as vindas da política, só atrapalharam a economia, já enfraquecida com os impactos do avanço da Covid-19. Vamos conversar então sobre essas oscilações com o comentarista de Economia e Negócios aqui da Jovem Pan, Beto Caetano. Beto, boa tarde e obrigada pela sua participação conosco. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Adriana, dá para dizer que hoje é um dia de trégua, né? Na guerrilha que vinha sendo travada dentro do governo aí. O presidente Bolsonaro capitaneou aí, como nós vimos pela reportagem da Jovem Pan, de manhã, aquela aparição que ele faz. Ele apareceu hoje com o ministro Paulo Guedes ao seu lado, bem como com os ministros da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, né? O Bolsonaro, então, o presidente disse que Guedes continua a ser aí, abre aspas, né, o homem que decide a economia, né? Então, assim, ele devolveu o prestígio ao ministro que vinha sendo chamuscado pelos fatos mais recentes. O mais grave desses fatos foi o anúncio da criação, a revelia do Paulo Guedes, de um plano com feição desenvolvimentista, né, o Pro-Brasil, um plano de obras públicas, que foi até comparado com os antigos planos PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, dos governos Dilma e Lula, né? Então, além do prestígio do ministro da Economia, foi significativo nesse encontro de manhã ver que estava junto ali o ministro da Infraestrutura, dando uma ideia de que o presidente conseguiu passar um cachimbo da paz entre os ministros, né? E a presença da ministra Tereza Cristina também serviu para mostrar que ela tem um reconhecimento, porque ela vem sendo atacada nas redes sociais, principalmente por bolsonaristas, que não gostam do papel de controladora que ela vem tendo, né, de apaziguadora das relações com a China, dos focos de tensão que foram criados nas relações com a China, que afinal é o nosso principal comprador no agronegócio. Então, com tudo isso aí, nós tivemos como resultado hoje a Bolsa em alta. Agora há pouco o índice médio das ações ali na B3 estava em 3,5% positivo. E o cenário internacional ajuda também, né, Beto? De fato, Brown, no cenário internacional a gente tem aí também uma maré temporária de otimismo, né? Então, o índice Dow Jones, que é o principal da Bolsa de Nova York, ele tinha encerrado a semana passada com um balanço ali de 2% de queda. Hoje já abriu em alta. Isso depois das bolsas asiáticas também terem fechado já com valorização e as bolsas europeias também. Então, o que está animando aí esse movimento nas bolsas, esse movimento de animação na economia, é o início da reabertura que está acontecendo em alguns países europeus, né, como Espanha, Itália, que já teriam passado, consideram que já passaram pelo pico do problema da doença, e mesmo Estados americanos, que apesar da pandemia não estar controlada nos Estados Unidos, estão promovendo já retorno às atividades, né? Então, o mercado olha para frente, mesmo com o desemprego nos Estados Unidos tendo atingido 16%, olha, 5 vezes a taxa que havia de desemprego nos Estados Unidos antes dessa crise, né? Então, os investidores apostam no dinamismo que essa reabertura do comércio, dos serviços, vai trazer daqui a pouco. Agora, Beto, a sensação que a gente tem, desde pelo menos a última sexta-feira com a saída do Moro, é com o governo Bolsonaro mais fraco, fragmentado, que o cenário de retomada pós-vírus ficasse mais difícil, que tivesse uma piora nesse sentido. E o isolamento também, a renda menor das pessoas, trouxe uma impressão do brasileiro consumindo mesmo, focando principalmente no básico. Também, para concluir, o auxílio emergencial vem nos revelando pelo menos 46 milhões de brasileiros que eram invisíveis ao governo, vivendo numa pobreza extrema. Dá para esperar que essa onda positiva que você nos trouxe agora nesse seu boletim continue mesmo assim? Olha, Adriana e amigos aí que nos acompanham, né? A gente tem que estar preparado para reviravoltas aí o tempo todo, né? Quer dizer, tem muita coisa em aberto. Você falou até de uma coisa positiva, o governo localizou 46 milhões de pessoas.
e 36, 37 milhões já receberam auxílio. Quer dizer, isso foi uma operação que a gente pode considerar, apesar dos problemas ainda que muita gente está tendo, é uma operação gigante e inédita e bem sucedida. Mas olha, nós temos lá fora aí muita coisa em aberto, por exemplo, não dá para saber o resultado que vai ter essa experiência de reabertura das economias, né? Quer dizer, não dá para saber se a maior circulação de pessoas que virá agora, ela não vai causar uma nova onda de contaminação e até resultar em outro isolamento que tem que ser feito mais à frente, né? Nas bolsas de valores ali nos Estados Unidos, na Europa, agora vamos ter a publicação de resultados das grandes empresas e muitos resultados vão mostrar já as perdas que as empresas estão tendo com essa crise toda. E olha, é período de janeiro a março. O pior nos resultados vai vir depois, de abril para frente, é que a coisa pegou para valer, né? E aqui nós tivemos essa reafirmação do prestígio do ministro Paulo Guedes, né? Quer dizer, é um alívio para o mundo econômico, ou pelo menos para o mundo para aqueles que acreditam na linha liberal do ministro Paulo Guedes, né? É nítido que o presidente quis jogar água fria naquele incêndio que estava começando a subir e que prejudicaria muito o seu governo, né? Então ele, dentro do seu estilo bate-a-sopra, como alguns falam, né? Ele deixou na semana passada, assistiu o ministro Paulo Guedes ser, de certa forma, atacado nos seus domínios ali, ficar cada vez mais irritado, provocar até já uma aflição nos mercados, e veio hoje assoprar os machucados, né? Quer dizer, a favor aí o ministro Paulo Guedes tem pelo menos duas características, vamos dizer assim, né? Uma é que o presidente precisa de uma boa condução na economia, e o ministro Paulo Guedes tem uma equipe técnica e uma competência bastante reconhecidas para isso. E a outra é o fato de que o ministro Guedes, ele não se constitui numa ameaça potencial em termos eleitorais, né? Quer dizer, ele não é uma figura que parece que vai chegar lá em 2022 como um candidato, ao contrário dos ex-ministros Nelson Mandetta, da Saúde, cuja popularidade havia crescido muito, né? Ofuscando até os números do presidente Bolsonaro, e do ícone da Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, que agora também é ex-ministro. E é muito legal sempre procurar também acompanhar essas notícias, procurando um foco positivo dentro de todas elas, levando alguma lição, aprendizado, né, Beto? Beto Caetano, comentarista de negócios e economia aqui da Jovem Pan, obrigada pelos seus comentários, participação de hoje, um grande abraço, bom comecinho de semana para você. Abraços e uma boa semana para todo mundo. Obrigado.